Ora viva, estamos na freguesia de Águas Santas, onde praticamente tudo começou na história da Terra da Maia. Percebemos que este lugar do passo, onde me encontro com uma escola e também com um templo religioso, do qual já vou falar, é um espaço realmente dominante, aqui bem próximo da cidade do Porto. Estou precisamente na capela, hoje também igreja, de Nossa Senhora de Guadalupe, em Águas Santas. Um verdadeiro tesouro histórico, patrimonial da nossa terra, que provavelmente alguns maiatos ainda não conhecerão. E por isso os convido a virem até este local. Se repararem atrás de mim, temos um belíssimo frontão clássico, com colunas, com entabelamento e que nos remonta exatamente para a época em que a história deste local começou. As referências mais antigas que encontramos nos memorialistas e nos documentos apontam para o século XVI e para um grande crescimento no período da União Ibérica. Aqui mesmo por cima da minha cabeça temos duas datas. 1633, data da edificação, no fundo, da estrutura do grosso daquilo que arquitetonicamente é hoje este templo, e 1722, data de grandes obras de beneficiação, onde vamos ter também uma parte muito significativa da pintura mural que está no interior e que depois vamos conhecer com a ajuda do nosso querido José Augusto Maia Marques. Queria chamar a atenção para dois aspectos. Este foi sempre um lugar de passagem, de vinda de pessoas, de romagem. Temos aqui mesmo ao nosso lado vestígios da casa do ermitão que aqui vivia e que, abstraindo-nos das construções contemporâneas que estão à nossa volta, nos fazem pensar que este era um espaço de recolhimento, de encontro, e por isso fazia todo sentido que um ermita estivesse aqui. Ele depois, entretanto, fugiu, o templo depois ganhou outra dimensão, mas não queria deixar de evocar, até pela bela construção que está aqui, com um relógio de sol fantástico que estão a ver e que vale a pena recordar. Lá dentro, ninguém imagina o que está, mas já vão ver. Vão ver, por exemplo, e chama a atenção para ela, uma cúpula magnífica que encontramos muito dificilmente noutros locais e que nos deve particularmente orgulhar e para a qual chamo a atenção. Com as características e as insígnias da Virgem Maria e que tem as várias componentes da ladainha de Nossa Senhora do Ó. Ó Estrela, ó Virgem, ó Porta, etc, etc. Encontramos tudo isso aqui. Não podem absolutamente deixar de vir cá. O espaço guarda séculos e séculos de camadas históricas que se sobrepõem, é um espaço belo e merece, efetivamente, ser visitado. Mas não os demoro mais, quem olha aqui do lado de fora, provavelmente nem sequer imagina o que vai encontrar dentro, mas venham, por favor, cá ver. E antes de me despedir e de passar já para dentro, queria chamar a atenção para a Torre Cineira, onde encontramos memória de um benemérito, Gonçalves Lage, que está ligado a uma família benemérita desta instituição e também à criação de uma grande empresa que todos conhecem, a Milanesa, aqui bem próximo de nós, no lugar de parada, e cuja família tem sido importantíssima na manutenção deste lugar. E agora, vamos para dentro. Estamos no interior da Capela de Nossa Senhora de Guadalupe, um dos tesouros patrimoniais e artísticos do nosso concelho, e que é uma joia patrimonial que merece ser descoberta, como já tivemos ocasião de referir. Uma vez cá dentro, estamos aqui mesmo debaixo do arco cruzeiro, temos atrás de nós o altar-mor,
com a imagem da própria Senhora de Guadalupe. E se calhar importava perceber um bocadinho porque é que ela está aqui, qual a ligação, e nesse sentido perguntava-te quais as origens deste culto aqui na Maia. Sim, tudo isto são coisas lendárias, não é? Portanto, não há, mas onde há fumo há fogo e, portanto, admite-se perfeitamente até este facto de o culto à Senhora de Guadalupe não ser uma coisa assim tão vulgar quanto isso e muito menos aqui nesta zona. O que se conta é que um senhor aqui da freguesia foi, digamos assim, prejudicado por ter sido acusado injustamente, teve de fugir, fugiu exatamente para a Espanha, onde tomou conhecimento do culto à Senhora de Guadalupe, com a quem se apegou, como se costuma dizer aqui nesta zona, não é? Ele apegou-se à Senhora de Guadalupe e, de facto, depois foi provada a sua inocência e ele pôde regressar e quando regressou, quis, no fundo, agradecer essa graça e mandou construir esta capela, que em termos de dimensões está entre a capela e a igreja, não é? Há algumas igrejas consideradas como tal que são mais pequenas do que esta capela. Quando nós entramos, logo a primeira sensação, que é muito rara, se é que existe mais alguma na Diocese do Porto, é de estarmos num sítio onde estamos completamente rodeados de frescos, portanto, de pintura mural. E uma pintura mural muito rica, nada naif, portanto, é uma pintura mural académica, entre aspas, canónica, e que contrasta muito bem com a talha dos altares laterais e do altar-mor. E, portanto, nós sentimos-nos num mundo completamente diferente, porque nem é a parede caiada de branco, nem é a parede com azulejos, é de facto umas paredes pintadas a fresco e, sobretudo, ainda por cima, com aquela técnica do trompe-l'œil, portanto, que engana o olho no sentido de nos dar a ideia das 3 dimensões, quando efetivamente só tem 2. É uma coisa, eu diria, quase esmagadora, porque nós não estamos nada habituados a isto. E, de facto, temos aqui 2 motivos, não é? Do arco do cruzeiro para baixo, está estampada uma parte significativa da vida de Cristo, sobretudo da paixão e morte, e do arco do cruzeiro para cima está a Virgem é que é a protagonista, digamos assim, de tudo isto. E é interessante também nós percebermos que temos aqui camadas sucessivas históricas também a considerar, e eu se calhar fazia só esse breve historial também para quem nos acompanha ficar com essas referências. Nós teremos, eventualmente, as referências mais antigas a esta estrutura, a este templo, no século XVI, neste grande período da abertura a outras culturas, outros povos, outras civilizações. Depois temos ali as datas que vimos já na entrada, mas podemos recordá-las. Portanto, século XVII e século XVIII, onde grande parte também destes frescos são concebidos. E temos aqui também depois, que é interessante, junto ao órgão, uma pintura mais popular, não é? Mas também muito interessante, muito autêntica, ali no órgão, que é oitocentista. Mas temos aqui também imagens que se calhar valeria a pena falar um bocadinho sobre elas. E temos nomeadamente aqui uma Nossa Senhora bastante curiosa, não é? Que aponta também um pouco para rituais de fecundidade, etc. Sim. Não é? Olhamos para ali e lembramos de uma imagem, eu pelo menos lembro-me de uma imagem de uma deusa, suponho que grega, não é? Que tem o corpo todo dela coberto de ovos. Sim. E que pronto, no fundo é a forma mais, como é que eu ia dizer, mais realista da fecundidade animal, é o ovo fertilizado, não é? E é muito interessante porque remete-nos exatamente também para a fertilidade, para os rituais de fertilidade de março, abril, do início da primavera, a altura em que se dá a Páscoa, e depois temos também aqui muitos motivos da paixão de Cristo, não é? Também, e que nos apontam também para esse calendário, e portanto temos aqui uma junção também entre o pagão e o cristão, o sagrado e o profano,
que é muito curioso. Sim, sim. E para além da imagem da Senhora de Guadalupe, que está mesmo no cimo do trono, portanto no lugar de destaque maior, eu também chamava a atenção para um painel que nas igrejas normalmente é o painel da Santíssima Trindade e que aqui é o painel da coroação de Nossa Senhora. Portanto, nós encontramos normalmente o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e aqui encontramos o Pai e o Filho, os dois segurando a coroa que vai depois coroar Nossa Senhora. Portanto, é uma visão muito interessante, toda ela mariana, não é? Aqui desta igreja. Eu acho que isto, em termos de culto mariano, é um expoente fabuloso, absolutamente fabuloso. E que depois se tornou também um talismã, no fundo, para os territórios envolventes, porque criou, e nós vemos isso, o Rodrigo da Cunha fala nisso no Catálogo dos Bispos do Porto, ou depois mais tarde o próprio padre João Vieira Neves da Cruz fala na romagem, na vinda das pessoas e na importância da religiosidade popular. E outra coisa, há documentadas pelo menos 4, uma no século XVII e 3 no século XIX, 4 grandes romagens ao mar em períodos de seca e de fome. Para Matosinhos, para a Igreja do Bom Jesus de Matosinhos. Exatamente. Exatamente. Portanto, a imagem da Senhora de Guadalupe era levada daqui em procissão até Matosinhos, pedindo chuva, pedindo, enfim, o fim das pestes. Portanto, era uma imagem que ela própria viajava, ela própria fazia o seu percurso. Não é? Isso é muito interessante, porque normalmente é o contrário. Nós fazemos, em Trás-os-Montes há várias imagens que acontece isso. Imagens que estão em capelas e que depois, em períodos de seca ou em períodos de incêndios, são trazidas para a igreja. Na igreja faz-se uma novena e depois a imagem volta para o seu pouso original. Aqui é muito interessante esse facto, porque nós, além de termos um culto de muita gente que vem aqui, que está a culto à Senhora, a própria Senhora se desloca ao Senhor de Matosinhos, não é? O que é muito, muito simbólico, muito significativo, esta união entre esta zona de agricultura e a zona do mar, em períodos de crise. Portanto, também é uma santa protetora, uma santa, entre aspas, não é? Uma figura protetora de todas estas terras. Não é por acaso que a própria mãe é consagrada a Nossa Senhora. Exatamente. Se Maomé não vai à montanha, Exatamente. venha a montanha a Maomé. Maomé. Não é? E, portanto, é muito engraçado esta proximidade, que nos recorda também o ex-voto que está aqui na sacristia, e que podemos acompanhar e ver também, e que mostra e evidencia muito bem também os milagres que a Senhora operou, a Senhora de Guadalupe, e depois também a própria universalização do culto, porque por influência da colonização espanhola ela vai também depois alastrar-se ao Novo Mundo, não é? Sim. Ao México, tem um santuário enorme. Eu fiquei admirado. A romagem à Senhora de Guadalupe é a segunda mais importante do mundo católico e a terceira mais importante de todo o mundo. Portanto, a Senhora de Guadalupe no México. Exatamente. É uma coisa absolutamente impressionante. E que foi fundamental depois também na própria cristianização daquele espaço, não é? Sim. Foi fundamental e que nos mostra também como esta capela, aqui no lugar do Paço, e que muitas vezes é referida na documentação como a ermida do Paço, não é? Num espaço fundamental aqui da freguesia de Águas Santas, também está alinhada com devoções universalistas e eu acho que plenamente católicas. O culto mariano, no mundo católico, o culto mariano é o mais universalista deles todos, penso eu. Eu acho que não há parte nenhuma onde não haja uma Nossa Senhora de qualquer coisa num templo, até nas casas, não é? Portanto, é sem dúvida o culto mais universal. Agora, esta Senhora de Guadalupe tem, de facto, essas particularidades muito curiosas de unir o campo e o mar, de unir a fertilidade com a necessidade, e, portanto, é uma figura muito interessante. A pequena monografia que foi feita sobre a Igreja lembra-nos que havia vários ex-votos idênticos àqueles que nós temos na sacristia. Portanto, alguns se iam perdido, eventualmente, mas o ex-voto é muito demonstrativo do tipo de culto. Portanto,
eu faço um pedido, o pedido é atendido e eu mando alguém pintar um ex-voto exatamente a agradecer a graça que foi concedida. É muito interessante porque há estudos de ex-votos, coleções grandes, não é? Onde nós podemos ver como é que as pessoas morriam, ou como é que as pessoas estavam doentes, estavam na cama, se tinha sido, e depois qual era o tipo de coisa, foi uma doença, foi um acidente, foi um naufrágio. É um mundo muito, muito, muito interessante, este mundo dos ex-votos. É também muito curioso, e se calhar aqui como nota a referir, que estamos também numa altura, cronologicamente, da União Ibérica, não é? Pois, Da nossa exatamente. ligação com Espanha, que é exatamente quando tudo isto também ganha foros de importância maior. E vamos reparar que nestes altares colaterais aqui encostados ao Arco Cruzeiro, temos exatamente dois santos hispânicos por excelência, não é? Que é o São Domingos de Gusmão e é também o São João de Deus. Portanto, é curioso também esta... Porque Não é? a União Ibérica também teve, eu lembro, por exemplo, o caso de Moreira, onde o órgão fez-se, em parte, as obras fizeram-se, em parte, graças ao interesse do Filipe. Não é? Exatamente. Portanto, ele abraçou e depois essa necessidade fez com que mais tarde, em 1701, se encomendasse o órgão para o sítio que estava feito para isso, não é? Portanto, há muitas interações. Não foi tão má assim. Não foi, não. Em termos artísticos não foi nada mal. Exato. Quer dizer, vieram uma série de artistas espanhóis ocupar algum lugar, se calhar, de alguns artistas portugueses. Mas do resto não foi mal. Exatamente. E fica desvendado mais um tesouro, mais uma joia patrimonial da nossa terra. Muito obrigado por acompanharem estes episódios de 15 minutos de História da Maia, pelo menos, mais ou menos 15 minutos. Desculpem se nos estendemos um pouco mais e muito obrigado. Até ao próximo episódio. E visitem a Nossa Senhora de Guadalupe.